Irmãos, hoje nós receberemos a instrução da parte do Senhor no texto do Evangelho de João, no capítulo 13, dos versículos de número 36 a 38. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 13, versos de número 36 a 38. Eu farei a leitura do texto, irmãos. Vocês podem acompanhar silenciosamente, sempre lembrando daquele pedido que eu costumo fazer aos irmãos, os que puderem, mantenham suas Bíblias abertas, para que nós passemos a explicação do texto, as considerações que serão feitas neste texto. Evangelho de João, capítulo de número 13, versos de número 36 a 38, nos diz assim a palavra de Deus. Simão Pedro perguntou a Jesus: Para onde o Senhor vai? Jesus respondeu: Para onde eu vou, você não poderá me seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirá. Pedro disse: Senhor, por que não posso segui-lo agora? Darei a minha vida pelo Senhor. Jesus respondeu: Você dará a sua vida por mim? Em verdade lhe digo, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Vamos falar com o Senhor uma vez mais. Vamos pedir a bênção da iluminação do Espírito Santo. Deus bendito, nós te agradecemos por tudo que o Senhor nos permitiu viver até aqui. E agora nós pedimos de um modo todo especial que o Senhor nos conduza, ó Deus, na meditação da tua palavra. Que o Senhor, ó Deus, nos conduza de tal maneira que nós sejamos instruídos por ti mesmo, que nós recebamos da tua parte, ó Deus, aquilo que precisamos para que tenhamos nossas vidas edificadas, transformadas pelo poder do Senhor, pelo poder da tua palavra, pelo poder do Evangelho. Senhor, nós te pedimos isso e contamos, ó Deus, com a bênção da iluminação do Espírito Santo, sem a qual nós não podemos, ó Deus, lograr êxito em nossa tarefa de compreendermos aquilo que o Senhor ensina e quer de nós através do ensino do Senhor. Nos ajude, tenha misericórdia de nós, fale conosco. É a nossa oração humilde e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, tem muita coisa acontecendo neste cenário que está diante de nós. Nós já ouvimos, pensamos, meditamos acerca daqueles eventos que têm o seu início marcado, em primeiro lugar, pelo ato de Jesus de lavar os pés dos seus discípulos. Mas tem muita coisa acontecendo já antes disso, porque Jesus e os seus discípulos haviam vindo de uma cidade chamada Betânia. Jesus havia entrado na cidade de Jerusalém e havia tido uma recepção pomposa como um rei esperado por aquele povo. Agora os seus discípulos iriam se reunir para participarem juntos da ceia, da Páscoa, para celebrarem esta que era uma festa que comumente o povo de Deus celebrava, fazia parte do calendário de comemorações e de celebrações do povo de Deus. Então, é possível que eles tivessem chegado a este lugar, a esta sala de refeições, alugadas pelos discípulos, para que Jesus partilhasse ali juntamente com eles da ceia. É possível que eles tenham chegado eufóricos, cheios de alegria, por poderem participar de tudo aquilo que estava preparado para eles e principalmente por estarem vivendo coisas como aquelas que eles estavam vivendo, assistindo o seu mestre, o Senhor Jesus, recebido com pompas em Jerusalém. Eles estavam alegres, mas Jesus então lava os seus pés, que eles não foram capazes de lavar uns dos outros, os exorta quanto à necessidade de que façam o mesmo uns pelos outros.
É possível que eles tenham sido tomados de vergonha pelo constrangimento, por causa do orgulho deles, eles não tinham se preocupado em cumprirem essa tarefa uns pelos outros, esperando que um empregado qualquer fizesse aquela tarefa que o mestre deles deu a eles o exemplo de que não era uma tarefa indigna. A alegria dá lugar ao constrangimento, à vergonha, porque agora eles estão recebendo a repreensão do Senhor. E Jesus então começa a os advertir e a falar com eles sobre realidades mais obscuras, mais sombrias. Ele diz que está partindo, que há um traidor no meio deles. O próprio Cristo expressa sua consternação, sua angústia, sua aflição. Tem muita coisa acontecendo aqui, irmãos. Alegria que dá lugar a constrangimento, que dá lugar à tristeza, à angústia, às incertezas. Eles não sabiam o que estava acontecendo. O próprio texto, que começa no início do capítulo de número 13, deixa claro para nós que o único a saber, a ter ciência plena dos eventos que estavam por ocorrer era o próprio Cristo, porque ele é Deus, ele é soberano, ele conhece todas as coisas, porque ele é o autor da história, mas aqueles homens estavam alheios àquela realidade, confusos. Tinha muita coisa acontecendo no cenáculo. Jesus, então, na última oportunidade em que nós meditamos no texto do discurso de despedida de Jesus, está instruindo aos seus discípulos. Depois que Judas, o traidor, sai de cena, Jesus tem algumas palavras para poder ensinar aos seus discípulos acerca do amor, do estilo de vida que eles deveriam cultivar, cuidando uns dos outros, para que fossem reconhecidos no mundo como discípulos e testemunhas de Jesus. E então nós chegamos nesse momento. Parece que Pedro não conseguiu prestar atenção na instrução de Jesus a respeito do amor que eles deveriam cultivar uns pelos outros. Você já deve ter tido essa experiência em uma conversa, né? Às vezes nós estamos tendo uma conversa com uma outra pessoa, uma conversa que passa por informações que captam nossa atenção, que nos deixam pensativos a respeito daquilo que ouvimos. E às vezes aquela conversa está acontecendo, ela está rolando, o assunto já mudou, mas a nossa mente ainda está lá atrás, né? Naquilo que a gente ouviu aquela pessoa dizer. De repente a gente faz às vezes uma pergunta a essa pessoa sobre um assunto sobre o qual a gente já nem estava conversando mais, né? A conversa havia corrido. Mas aquela informação foi tão profunda, teve um poder tal de chamar a nossa atenção que a gente não conseguiu entender e discernir nenhuma palavra do que foi dito depois daquilo. É o que parece que aconteceu com Pedro. Pedro parece que não deu muita atenção à instrução, ao ensino de Jesus a respeito do novo mandamento que ele estava entregando. A cabeça de Pedro ainda está na notícia de que Jesus está partindo. Jesus estava indo para um lugar que, segundo ele mesmo disse, eles não poderiam ir, pelo menos em um primeiro momento. Jesus havia dito àqueles homens que eles iriam procurá-lo, mas eles não o iriam encontrar. É nesse contexto que Pedro, então, pergunta a Jesus, né? Retoma um assunto, muda de assunto. Jesus está correndo com a conversa, tem coisas para dizer aos seus discípulos, mas ele volta lá atrás. Senhor, mas para onde que o Senhor está indo? Para onde é que o Senhor vai? Jesus então dá a certeza a Pedro de que, embora agora, naquele momento, não fosse possível segui-lo, não fosse possível ir para onde ele estava indo, em algum momento mais tarde, Pedro, tal qual os discípulos de Jesus, poderiam também acompanhá-lo. Só que Pedro não se contenta. Pedro, ele não consegue conter o seu ímpeto, o seu desejo de demonstrar
seu compromisso e a sua lealdade com Jesus. E não podendo se conter, ele expressa a disposição dele de até mesmo morrer por causa de Jesus. Só que Pedro, assim como os outros discípulos que estavam presentes naquela sala, eles não eram capazes de compreender os eventos que estavam prestes a acontecer naquela noite. O texto que nós lemos diz que antes de o galo cantar, Jesus advertiu Pedro. Pedro, o líder confiante dos discípulos, mas autossuficiente, ele seria deixado em pedaços. Porque ele teria fracassado em sua lealdade com Jesus. Ele teria fracassado em seu compromisso ao negar o Mestre 3 vezes. O texto que nós lemos aqui, irmãos, é uma dura advertência para nós. Uma advertência quanto ao perigo da autoconfiança, o perigo da autossuficiência, o perigo, irmãos, de sustentarmos uma presunção orgulhosa de que nós podemos salvar a nós mesmos. E esta presunção orgulhosa, que pode vir a ser sustentadas, mesmo por crentes, como é o exemplo de Pedro, ela nos cega o olhar e o entendimento para a verdade de que há somente um Salvador e o nome dele é Jesus Cristo. Existe só um Salvador, irmãos, e o seu nome é Jesus Cristo. E o texto que nós lemos nos mostra isso. Observe, em primeiro lugar, no verso de número 37, Pedro já havia perguntado a Jesus no verso de número 36 para onde é que ele estava indo. Jesus então responde a Pedro que o lugar para onde ele estava indo, Pedro não o poderia acompanhar naquele momento. Contudo, ele poderia fazer isso mais tarde. Mas Pedro então pergunta a Jesus: Senhor, por que eu não posso segui-lo agora? Qual é a razão? Por que eu não posso acompanhá-lo agora? Por que eu não posso saber para onde o Senhor está indo? Não era simplesmente a pergunta que Pedro estava a fazer. Pedro não queria somente saber para onde Jesus estava indo. Pedro queria ir onde Jesus estava indo. Então ele não pergunta novamente para onde Jesus vai, mas por que eu não posso ir? Por que um discípulo tão dedicado? Por que eu que amo tanto ao Senhor? Por que eu, cuja vida foi transformada pelo Senhor, não posso ir? Para onde é que o Senhor está indo que eu não posso segui-lo agora? Irmãos, Pedro, assim como os outros discípulos, não compreendiam o que estava prestes a acontecer. Para isso, eles precisavam ter uma visão muito clara do plano redentor de Deus. Para isso, eles precisavam, em alguma medida, conhecer a mente do Criador, ou pelo menos precisavam dar ouvidos às palavras de Jesus, mas Pedro era um homem incontido. Pedro era um homem que, enquanto deveria estar calado, ouvindo as palavras de Jesus, ele se colocava a falar no meio da fala de Jesus. Olha, e preste atenção. Este episódio, este diálogo acontece pouco antes de Jesus começar a explicar aos seus discípulos exatamente para onde ele estava indo e o que ele estava indo fazer. É o que o texto do capítulo 14 vai descrever para nós. Jesus estava prestes a oferecer aos seus discípulos uma palavra de conforto, para que eles não ficassem aflitos, para que eles não ficassem angustiados. Ele estava indo para a presença do Pai, mas ele estava indo para preparar morada para os seus discípulos, e ele estava indo os assegurando de que ele voltaria para buscá-los. Mas enquanto não voltasse, ele enviaria um Consolador. Jesus estava prestes a dizer aos seus discípulos que eles não andariam sós por este mundo,
que eles não seriam deixados, que não havia razão para que eles temessem ou ficassem tristes, angustiados e aflitos. O que estava acontecendo, Jesus já os havia advertido, estava acontecendo para que se cumprisse a palavra de Deus. Mas Pedro não podia esperar isso. Não, eu preciso saber o que está acontecendo. Por que é que eu não posso ir atrás do Senhor agora? Irmãos, Pedro precisava entender para onde Jesus estava indo e o que Jesus estava fazendo por ele. Coisas muito mais importantes do que Pedro viria a fazer por Jesus. Mas para isso, Pedro precisava dedicar-se a ouvir as palavras de Jesus, ao invés de começar a falar enquanto o mestre ensinava. Não é a primeira vez que Pedro faz isso. Não é a primeira vez que Pedro não pode conter o seu ímpeto. Não é a primeira vez que Pedro peca por sua por sua precipitação. Bastava esperar um pouco. Bastava dar ouvidos ao mestre. Ele saberia para onde o Senhor, o seu mestre, estava indo. Ele receberia o conforto para o seu coração. Mas ele não podia esperar. Irmãos, isso nos ensina algo. Nos ensina a importância de nós conhecermos o plano redentor, de nós conhecermos o Evangelho. Nos ensina, irmãos, a importância de nós calarmos o ímpeto de nosso coração, o ímpeto de autoafirmação, de demonstrarmos a nossa lealdade, de falarmos acerca do nosso próprio compromisso, de tentarmos fazer valer a nossa palavra por meio daquilo que nós acreditamos que podemos fazer. É preciso antes ouvir Jesus. É preciso antes conhecer o Evangelho. Olha, irmãos, muitos de nós vivenciamos essa experiência e haverão muitos outros ainda que viverão essa experiência. A experiência de, ao chegarem a uma igreja, com calor no coração, com fogo, desejo, paixão, procurarem rapidamente aquilo o que fazer. Muitos de nós passamos por isso. O desejo, o anseio de provar o nosso valor por meio daquilo que nós podemos fazer. E aí nós chegamos, sem muita clareza do Evangelho, sem nos dedicarmos da maneira devida ao conhecimento de Deus, o que implica no conhecimento de nós mesmos. Nós queremos fazer coisas, quando nós deveríamos estar aprendendo coisas. Pedro queria provar o valor de sua lealdade e compromisso por meio daquilo que ele podia fazer, mas ele precisava compreender a natureza do plano redentor de Deus e como ele haveria de ser cumprido em Cristo Jesus. Nós também, irmãos. Nós também somente poderemos comprovar a veracidade de nosso compromisso com Jesus quando primeiro nós conhecermos a Jesus, nós ouvirmos as palavras de Jesus, nós termos a ciência do que é o Evangelho e do que ele comunica. É por isso que muitos de nós nos apegamos a um ativismo religioso, irmãos. Porque nós achamos que o valor do discipulado cristão está em fazer coisas. Mas o valor do verdadeiro discipulado cristão está em ouvir as palavras de Jesus e obedecer às palavras de Jesus. Mas para obedecê-las é preciso ouvi-las. É preciso conhecê-las. Do contrário, nós somos somente um bando de gente fazendo um bando de coisas sem significado e sem valor eterno algum. Pedro queria saber por que é que ele não podia
acompanhar a Jesus para onde Jesus estava indo. Pedro estava preocupado com aquilo que ele podia fazer por Jesus, mas não com o que Jesus estava para fazer por ele. É assim na experiência de muitos cristãos imaturos e muitos daqueles que chegam às nossas igrejas sem conhecerem a verdade do Evangelho. Muitos são levados pelo desejo, pelo ímpeto da autoafirmação, não calam as vozes deste desejo e anseio por autoafirmação diante das palavras de Jesus, e quando se veem, estão fazendo todo tipo de coisa dentro da igreja, mas sem saber por quê, sem compreenderem o sentido, sem saberem das razões. E essa é uma experiência dolorosa, porque à sombra da primeira dificuldade nós falhamos, nós quebramos, nós nos dobramos a qualquer circunstância, como folha levada pelo vento de um lugar para o outro, porque falta uma base sólida que somente o conhecimento de Cristo e do Evangelho pode oferecer para nós. Irmãos, nós precisamos conhecer o Evangelho, precisamos conhecer aquilo que Deus diz em Sua palavra, precisamos conhecer o plano redentor de Deus em Cristo Jesus. E aí, então, nós estaremos aptos, habilitados, pelo poder deste Evangelho, em Cristo Jesus, no poder do Espírito, a trilharmos o caminho da obediência. Mas não sem antes ouvirmos as palavras de Jesus. Mas veja só, Pedro pergunta a Jesus para onde ele estava indo, que ele não poderia segui-lo agora. Por que é que ele não poderia segui-lo agora? Mas de alguma forma, Pedro entendeu que o lugar para onde Jesus estava indo, este lugar que Jesus disse que eles não poderiam segui-lo naquele momento, de alguma maneira Pedro entendeu que Jesus poderia estar referindo-se à sua morte. Porque logo após perguntar o porquê de não seguir a Jesus naquele momento, por que é que ele não poderia segui-lo, Pedro emenda a sua pergunta com uma afirmação: darei a minha vida pelo Senhor. Pedro podia presumir que Jesus estava falando de sua morte. Afinal de contas, não era a primeira vez que Jesus havia predito a sua própria morte. Então, Pedro faz questão de mostrar a sua disposição leal em relação ao seu mestre. Eu vou dar a minha vida pelo Senhor. Eu estou pronto para morrer por ti. Irmãos, é interessante que os comentaristas apontam isso, estudiosos, é como se Pedro ele ecoasse as palavras de Jesus quando Jesus refere-se a si mesmo como o bom pastor em João 10. Jesus diz que ele é o bom pastor e o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Mas agora é Pedro que está dando a sua vida por Jesus. Parece que há uma inversão de papéis. Pedro assume as palavras de seu mestre e de seu redentor e agora ele é um postulante a Salvador. Ele era aquele que ia salvar o dia. Não, o quê? Será mesmo? Jesus pode estar falando de sua morte, mas se for isso, de forma alguma, eu estou pronto para morrer por causa dele. Nós temos agora diante de nós um outro Salvador. Irmãos, essa é uma advertência contra o perigo da autoconfiança. Veja só, não há dúvidas
do compromisso sincero de Pedro com Jesus. Eu creio que não hajam dúvidas nem mesmo a respeito do amor de Pedro por Jesus. Mas como todo o amor que é nosso, e como todo compromisso que é nosso, ele falha. Ele falha. Porque nós somos pecadores. E Pedro cometeu o erro de não considerar aquela que era a sua própria natureza. Natureza esta marcada por fraqueza, debilidade. Pedro já havia dado demonstrações de sua instabilidade, de como ele poderia ser uma pessoa de comportamento dúbio. Pedro já havia mostrado isso diversas vezes. Irmãos, Pedro é aquele homem que, em um ímpeto de demonstrar o seu compromisso e lealdade com Jesus, ao ver Jesus andando por cima das águas, disse: Mestre, se é o Senhor, manda que eu vá até a ti e eu então irei. E ele foi, deu passos sobre o oceano, mas naufragou, duvidou, temeu, falhou em seu ato de confiar em Jesus. Pedro perdeu-se de si mesmo aqui. Parece que ele se esqueceu do quão fraco ele era. E mais uma vez, ele parece querer ser o salvador do dia. Jesus, eu vou dar a minha vida pelo Senhor. Se nós formos no Evangelho de Marcos, por exemplo, no capítulo 14, nós vamos ver que Jesus, depois de falar a Pedro o que iria acontecer de verdade, depois dele ter dito que entregaria a sua vida por ele, nós vamos ver que Pedro mais uma vez não se conteve, discutiu com Jesus. Chegou ao ponto de dizer a Jesus: o Senhor pode ser pedra de tropeço para os outros, mas para mim não. Para mim não. Eu vou fazer valer a minha palavra. Eu vou manter o meu compromisso. Eu darei a minha vida pelo Senhor. E veja só, irmãos. Há um quê de verdade no que Pedro estava dizendo aqui. Por isso eu disse que nós não podemos duvidar do compromisso sincero do coração de Pedro e de sua dedicação a Jesus, o seu mestre. Quando nós passamos um pouco adiante, no capítulo 18 do Evangelho de João mesmo, nós vamos ver que no olival, onde Jesus foi entregue por Judas, Pedro prontamente tira a sua espada da bainha e fere a um soldado sacerdotal daquele tempo, a um dos oficiais dos sacerdotes. Ele decepa a orelha daquele soldado. E pense bem, irmãos, será que era isso que Pedro desejava fazer? Será que este era o golpe que Pedro tinha em mente e ele conseguiu executá-lo com tamanha precisão? Será que no momento de tensão, quando aqueles poucos discípulos com Jesus, diante de uma horda de homens, centenas de homens, o que nós podemos presumir quando nós pensamos que aquele grupo descrito e a palavra usada para descrever aquele grupo de homens normalmente descrevia mais de uma centena, pelo menos, de homens. No momento daquela tensão, Pedro então pensa: vou tirar a minha espada e vou cortar a orelha daquele homem. Não, Pedro queria arrancar a cabeça daquele homem. Pedro queria ferir de morte aquele homem. Pedro queria provar a veracidade de seu compromisso, sua lealdade. Eu disse que daria a minha vida pelo Senhor e eu estou provando isso agora. Mas, irmãos, há um alerta aqui quanto ao perigo da autoconfiança. Porque nós sabemos o que de fato aconteceu. Pedro, até um certo ponto,
demonstrou a sua disposição de defender o seu mestre. E veja só, irmãos, se ele está pronto a começar uma tensão e uma confusão e um embate daquela natureza, será que ele não estava ciente do risco que havia de que ele, em meio àquele embate, em meio àquele conflito, ele viesse a perder a sua própria vida? Pedro estava pronto, de fato, irmãos, para dar a sua vida por Jesus. Mas não foi o que ele fez. Porque pouco tempo depois de Jesus ter sido preso, depois de Jesus adverti-lo, ele não deveria ter feito aquilo. Jesus diz que aquele que vive pela espada, ele haverá também de morrer pela espada. Então ele assiste o seu mestre sendo levado pelas autoridades judaicas, prestes a ser julgado. Este homem se quebra. Os discípulos se vão, fogem. E ele fica ainda ali, em volta de Jesus, tentando entender o que estava acontecendo. Ele consegue entrada no pátio do templo. Mas ele é um homem quebrado. Ele estava prestes a negar o seu compromisso com Jesus. Compromisso que ele havia lutado para demonstrar que era verdadeiro poucos instantes antes. Irmãos, era imperativo que Pedro aprendesse, como é para nós também, que nós somos fracos demais para suportar a peneiração de Satanás. E isso mesmo em nossa maior força. Em Lucas, no capítulo 22, nós vamos ver Jesus, no verso de número 31, dizendo que Satanás haveria de peneirá-lo naquela noite. E Jesus estava falando sobre a negação de Pedro e sobre as forças obscuras do mal e das trevas que intentariam contra Pedro e contra a sua vida e o seu compromisso com Jesus. E não é como se Pedro tivesse sofrido uma derrota em uma área da sua vida que era uma área mais fraca, sabe? Aquela que ele tinha mais dificuldade. Pedro foi derrotado em sua maior força, na sua coragem. Na sua coragem para defender suas convicções, para defender aquilo que ele acreditava. Pedro era um homem tão confiante de que por causa de sua coragem, ele poderia dar a sua vida por Jesus, que ele experimentou uma queda terrível. Irmãos, nós somos vencidos por Satanás não nas nossas maiores fraquezas, mas em nossa maior força. Não devemos ser autoconfiantes. Isso mostra para nós, e esse texto mostra para nós, que qualquer um de nós pode cair. E foi Jesus quem disse isso a Pedro no verso 38. Olha, Pedro, você vai dar a sua vida por mim? Deixa eu dizer uma coisa de verdade para você. O galo não vai cantar antes que você tenha me negado 3 vezes. Mas o Pedro teimoso, o Pedro orgulhoso, o Pedro autoconfiante e autossuficiente repreendeu a Jesus. Isso, irmãos, me lembra o que diz o sábio em Provérbios, no capítulo de número 16, no verso 18. A Escritura nos ensina que antes da ruína vem a soberba. E nos ensina que o espírito orgulhoso precede a queda. Pedro havia desconsiderado a sua própria fraqueza. Irmãos, o que é que poderia ter feito com que
um homem sincero como Pedro falhasse tanto com Jesus? A ignorância de Pedro, que resultou, em parte, da tendência de Pedro de falar enquanto ele deveria estar ouvindo Jesus. A falta de compreensão de Pedro a respeito da natureza do Evangelho e do plano redentor de Deus fez com que ele, movido por autoconfiança, por um sentimento de autossuficiência, por um desejo de autoafirmação, a falar com Jesus que as coisas não seriam como Jesus estava dizendo que elas seriam. Mas, de fato, elas seriam como ele estava agora dizendo que elas seriam. Irmãos, Jesus, ele, no verso 38, nos dá mais uma demonstração de sua soberania. Ele já havia feito isso algumas vezes nesta noite, neste episódio que nós estamos pensando sobre eles, no episódio do discurso de despedida de Jesus. Jesus já havia dito que havia um traidor, mas que a presença daquele traidor no meio dos discípulos era para que a palavra de Deus, as Escrituras se cumprissem. Portanto, eles deveriam ficar tranquilos, porque a experiência com a traição que ele estava prestes a sofrer da parte de Judas, ela serviria como um modo de revelar aos seus discípulos e seguidores que ele era o grande eu sou. Jesus está dando mostras, mais uma vez, de sua soberania e divindade. E não está dando um palpite, está dizendo a Pedro o que há de acontecer naquela mesma noite. Pedro, você vai me negar. E se um homem como Pedro, com um compromisso sincero de Pedro, com um coração devotado como o de Pedro, e nós não devemos nunca duvidar disso, e com uma disposição tão ferrenha como a de Pedro, de até mesmo instaurar um conflito como o que ele instaurou, como é que se um homem como este caiu, nós não poderemos cair também? É por isso que Tiago nos adverte. Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Torne-se consciente de suas fraquezas. Saiba que nem mesmo a sua maior força é capaz de superar o poder do inferno e de Satanás. Você não encontrará em você mesmo as ferramentas necessárias para sustentar o seu compromisso com Jesus. Você precisa da graça de Jesus. Há um perigo terrível na autoconfiança. Porque todos nós, qualquer um de nós, pecadores como somos, podemos cair também, assim como Pedro caiu. Mas há uma graça para o caído. Veja só o que diz o verso 36. O texto diz que Simão Pedro perguntou a Jesus: para onde o Senhor vai? Jesus então respondeu: para onde eu vou, você não poderá me seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirá. O mesmo Jesus, o mesmo Deus encarnado, que deu provas de sua soberania e de seu conhecimento dos fatos históricos que estavam para acontecer, antes de que acontecessem, o mesmo que disse que havia um traidor no meio dos discípulos, e quem era este traidor, e o mesmo que veio a dizer que Pedro haveria de negá-lo 3 vezes, é aquele que disse a Pedro que ele não poderia segui-lo naquele momento, mas ele iria segui-lo mais tarde. Ora, irmãos, Pedro não podia seguir a Jesus. Primeiro, porque Jesus é o único Redentor e Salvador. Em primeiro lugar, porque somente Jesus poderia oferecer a sua vida como sacrifício agradável a Deus.
como sacrifício capaz de, de cumprir com as exigências da justiça divina. Pedro, ao entregar a sua vida por seus amigos, irmãos ou mesmo pelo seu mestre, não seria capaz de fazer uma gota sequer daquilo que Jesus fez. A entrega de si mesmo seria completamente insignificante, porque era preciso que fosse um cordeiro imaculado, santo, era preciso que fosse alguém justo, reto, era preciso que fosse um Salvador perfeito, e somente Jesus era. Por isso Pedro não podia seguir a Jesus. Não naquele momento. Por isso dar a sua vida por Jesus não significaria nada naquele momento. Mas Jesus está dizendo, mais tarde, Pedro, você fará isso. E, irmãos, isso de fato aconteceu. Porque também nós somos ensinados na palavra de Deus, no Evangelho de João, que depois de Pedro ter traído a Jesus, ter negado a Jesus, ele foi tomado de arrependimento. E este Cristo, que deu a sua vida, que foi condenado injustamente e que morreu como oferta pelos nossos pecados, ressuscitou dos mortos e se encontrou com esse homem em uma praia. Cozinhou para ele. E eles tiveram uma conversa profunda. Profunda. E naquele momento Pedro reconheceu sua fraqueza. Quando perguntado por Jesus, Pedro, tu me amas, Jesus ouviu de Pedro uma resposta honesta. Depois de insistir um pouco, é verdade, mas ouviu de Pedro uma resposta honesta. Senhor, o Senhor sabe que eu te amo, mas sabe que o meu amor é insuficiente. Sabe que o meu amor é falho. Sabe que o meu amor não pode sustentar o meu compromisso contigo. O Senhor sabe. O Senhor sabe que eu preciso de ti. E Jesus disse a Pedro como é que ele iria morrer. Para a glória de Deus. E este homem, que fora tomado de autoconfiança, mas quebrado em pedaços por causa de sua queda e de perceber a sua fraqueza, morreu como seu mestre. Morreu como seu mestre. Sustentou o seu compromisso até o final. Mas ele só fez isso por causa da palavra e da graça de Jesus. Porque o mesmo Jesus que disse que ele haveria de negá-lo 3 vezes, é aquele que disse que mais tarde, não agora, mas mais tarde, Pedro iria segui-lo. Mas há um outro sentido em que Pedro não podia seguir Jesus naquele momento. Jesus estava a ir para o Pai, a voltar para junto do Pai. Mas não era o tempo de Pedro ir para a presença do Deus Todo-Poderoso e Criador. Mas é o que Jesus deixa claro no capítulo de número 14. Eu estou indo agora, mas eu estou preparando as coisas, porque vai chegar um tempo em que eu os levarei comigo. Irmãos, Jesus é o que nos assegura por sua graça o ato final de completarmos a nossa carreira cristã. Sabe o que é capaz de tornar o nosso compromisso verdadeiro e leal com Jesus e com o discipulado cristão? Somente a graça de Jesus. Somente o poder do Evangelho, não aquilo que nós podemos fazer, mas aquilo que Jesus fez e aquilo que Ele pode fazer e aquilo que Ele continua fazendo. Irmãos, um passo importante na preparação apostólica de Pedro foi o fracasso de Pedro naquela noite. O fracasso de Pedro ensinou muito a Pedro sobre ele mesmo, mas também ensinou muito a Pedro sobre a graça de Jesus. Em Lucas, no capítulo 22 que eu mencionei, Jesus diz no verso 31 que Satanás haveria de peneirar Pedro. Mas ele diz no verso 32 que ele tinha intercedido por Pedro.
e que Pedro não perderia sua alma. E Jesus continua a interceder por nós. E ele cumpre a sua palavra. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas, e nenhuma delas pode ser arrebatada da sua mão. Não há força do inferno que possa nos arrancar das mãos de Jesus, irmãos. É a graça de Jesus que nos preserva. Paulo aplica isso a nós também, em Romanos, no capítulo 8, no verso 34. Abra rapidamente. Veja o que Paulo nos diz, aplicando esta verdade sobre a vida de Pedro, também a nossa vida, a vida dos eleitos de Deus, do povo da aliança, daqueles que creram no Evangelho e na mensagem de Jesus. Paulo diz: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Jesus disse a Pedro: você vai me negar, mas eu orei por você, Pedro. Eu pedi por você. Eu intercedi por você. Você estará seguro. E Paulo está dizendo que ele intercede também por nós. A graça para o caído, irmãos. A graça para nós quando nós negamos a Jesus. A graça para nós quando nós falhamos em nosso compromisso com Jesus, irmãos. Porque Ele intercede por nós. Porque Ele é quem sustenta o nosso compromisso. Porque é o seu poder, poder que se aperfeiçoa na nossa fraqueza, que haverá de nos levar seguro pelos portões celestiais. Ele intercede por nós. Irmãos, o Evangelho de Jesus, ele nos atinge da exata mesma maneira que a declaração de Jesus sobre a sua negação atingiu a Pedro também. Quando nós ouvimos e recebemos o Evangelho, nós nos deparamos com a realidade de que não há outro Salvador além de Jesus Cristo. Se não existe outro Salvador além de Jesus Cristo, isso implica necessariamente que nós não podemos salvar a nós mesmos. Você não pode. E se estiver tentando, pare de tentar, não perca o seu tempo. Você não pode. E você não vai. Não sem Jesus. Há somente um Salvador. Um Salvador. O Evangelho nos atinge com uma declaração de Jesus a respeito de Pedro. Porque nós também somos autoconfiantes. Porque nós também acreditamos em nossas próprias capacidades. Porque nós também nos deixamos seduzir pela ladainha deste mundo que diz que nós temos valor e podemos fazer aquilo que desejarmos e podemos realizar os nossos sonhos. Bobagem! Bobagem! Sem Jesus nós estamos condenados. Não podemos salvar a nós mesmos, nenhum de nós. Mas este mesmo Evangelho que nos atinge, nos quebra, nos moe, nos destrói, ele nos refaz. Porque há um Salvador. Há um Salvador. E ele intercede por nós. Ele deu a sua vida por nós e intercede por nós. Olha, meu irmão, há um grande perigo na autoconfiança. Todos nós podemos cair. Todos nós podemos nos deparar em algum momento e vamos nos deparar com nossas fraquezas. Nós precisamos ser humildes, irmãos. Precisamos conhecer nossas próprias limitações. Precisamos admitir a nossa necessidade da graça de Jesus.
o desejo de afirmarmos a verdade de nosso compromisso e lealdade com Jesus por meio de nossas próprias obras, vai nos conduzir para esta queda, para esse buraco. É preciso ouvir as palavras de Jesus. E as palavras de Jesus são essas: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Há somente um Salvador. E o seu nome é Jesus Cristo. Vamos orar. Ó Senhor, tem piedade de nós. Nós suplicamos. Alcança-nos com a graça do Senhor, com o poder do Senhor, com as misericórdias do Senhor. Nós precisamos de Ti. Senhor, não nos deixe desperdiçar a nossa vida, não nos deixe desperdiçar os nossos dias, vivendo uma experiência religiosa pautada em méritos próprios, como quem busca salvar a si mesmo por meio de obras. Senhor, a Tua palavra nos assegura que nós não podemos ser salvos por meio daquilo que fazemos. Mas, Senhor, nos dê a graça, por causa de Ti mesmo e para a Tua própria glória, de não perdermos o nosso Salvador de vista, de não perdermos Jesus de vista, de não sermos confundidos em nossa jornada espiritual e de, ao flertarmos com o pecado do orgulho, da autoconfiança, de nos recordarmos do perigo existente nestes pecados, no perigo que há, ó Deus, em tirarmos os nossos olhos de Cristo, de não darmos ouvidos às palavras de Jesus. Ó Senhor, nos faça saber mais uma vez e para sempre que há somente um Salvador, e este é Jesus Cristo, o bom pastor, que deu a sua vida por nós e que teve poder de reassumi-la e que subiu aos céus e está à direita de Ti e intercede por nós. Saber disso, ó Deus, vai dar sentido à nossa caminhada cristã. Nos tornarmos mais conscientes dessas verdades vai transformar a nossa vida por inteiro. E, Senhor, nós não queremos ser como nós éramos de novo. E, Senhor, nós nem mesmo queremos sair daqui da mesma forma que nós entramos. Mas só o Senhor tem o poder para nos transformar, para nos salvar de nós mesmos e para dar sentido à nossa vida. Senhor, nós te pedimos humildemente, faça isso por Tua graça e por Tua bondade, por Tuas misericórdias, ó Deus, que são incontáveis. Nós suplicamos em nome de Jesus. Amém.